E hoje é uma data muito especial. Dia 26 de julho é o Dia dos Avós. Aqui no Brasil é comemorada essa data tão importante, né? E com o aumento da longevidade, aquela imagem de vovô, vovó bem velhinhos não é mais tão comum. Hoje em dia, os avós estão novos, na faixa etária de 40, 50, 60 anos, e eles estão cada vez mais ativos, praticam esportes, trabalham, namoram e a maioria vive na tecnologia e, claro, também participa da vida dos netos. E essa relação deles com os netos é de puro amor, compreensão, faz um bem danado pra gente e pra eles, né? E é sobre esse assunto que eu converso agora com a psicóloga Ana Nogueira. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, para falar desse momento tão especial, né, que é a nossa relação com os avós. Por que essa relação próxima, né, da família, com o vô e com a avó é tão importante? Os avós, eles têm um papel muito importante, né, de trazer para a gente essa noção de pertencimento a algo muito maior. Né? Eles conseguem trazer para a gente toda essa parte de história da família, e isso é muito bacana. Além de ser puro afeto, né, puro amor, a relação com os avós ela é muito mais carregada por afeto, por não ter tanto o dever da educação quanto dos pais, por exemplo, né? Hoje os avós estão mais conectados, ativos, participativos, tem vovô namorando, vovó namorando. Você acha que isso afeta a relação deles com os netos ou não? O que eu vejo é que talvez alguns avós, por estarem ainda muito ativos, acabam ficando não tão presentes quanto era no passado, né? Quando a gente tinha as avós que já eram aposentadas ou que até trabalhavam só em casa, não tinham aquela tarefa, né, de trabalho fora ou tantas atividades como tem hoje. Né? A minha mãe, por exemplo, é avó e vai para academia, tem uma vida super ativa, minha avó não fazia isso. Então, essa mudança acho que torna, às vezes, os avós um pouco menos disponíveis do que era no passado. É porque no passado muitos avós criavam mesmo os netos, né? Eu fui criada pela minha avó. Eu também. E com muito mimo, assim, porque a avó, ela protege, né? Isso. Protege muito, assim. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Porque ruim não, vamos dizer assim, menos boa, porque o avô e a avó não cobra tanto quanto a mamãe e o papai, né? Ana, uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que muitos avós, quando se aposentarem, têm essa vontade de morar bem pertinho dos netos. Você acha que isso é uma tendência aqui no Brasil também? Olha, aqui no Brasil já é tendência das famílias morarem... não necessariamente mais próximas, mas eventualmente algumas classes têm a família morando muito junta, né? Várias gerações juntas, a avó com a mulher com a sua filha e com os netinhos juntos. Então, acho que é algo que acontece aqui já naturalmente também. E para aquela vovó e aquele vovô de primeira viagem que está assim aguardando o nascimento do netinho, aí o netinho nasce, as vovós estão empolgadas, né? Tem aquela disputa entre vovó da mamãe, vovó do papai. Como que a gente, como mãe, nesse momento, pode dar uma equilibrada? Eu acho importante, e como eu costumo orientar, que cada um cuide da sua família, né? Então, assim, o marido, né, tem essa comunicação com a sua família e a mãe, né, a esposa, com a sua família. E os dois equilibrarem a presença desses avós. Naturalmente, a avó materna é mais presente porque ela está cuidando da sua filha, que acabou de se tornar mãe, acabou de passar por uma gestação, por um parto, está ali vivenciando a amamentação. Então, todo o processo que a mulher vivencia já naturalmente torna a avó materna, quando ainda a tem, mais presente. Né? E a avó paterna parece que tem que ir conseguindo encontrar o seu caminho. Então, é importante que o casal consiga fazer abrir essa passagem, né, para essa avó também fazer parte. E quando a gente tem um filho que acaba tendo uma ligação maior com uma das vovós e menos com a outra, como que a gente faz para equilibrar? Porque às vezes também é uma questão de afinidade, né? Exato. Nem tudo a gente vai ter controle, né, Flávia? Então, por mais que a gente queira que tenha o mesmo amor e a mesma relação, assim como a relação desse filho com o pai e com a mãe não é igual, com os avós também não vai ser. Pelo que você disse, pela afinidade, por exemplo. E a gente tem agora a participação da vovó Clarice. Vamos escutar. Ser avó é um sentimento inexplicável. É um amor em dobro. Com os filhos você não teve essa experiência ainda. Agora, saber que é filho dos teus filhos é um amor inexplicável. Ai, gente, que fofa, dá vontade de abraçar. E ela tem 7 netos. 7 netos.
Gente, a casa cheia mesmo, né? Eu acho que a gente não consegue imaginar, porque a gente ama tanto o filho da gente, imagina o filho do filho da gente. É um amor sem tamanho mesmo. Eu acho que a gente, como mãe, assim, tem que aproximar mesmo, Com né? certeza. É como você disse, né, Ana? É nossa rede de apoio. É. Eles são papel fundamental no desenvolvimento dos netos. Né? No nosso desenvolvimento enquanto sujeito, o papel dos avós é primordial. E tem mais uma participação agora da vovó Valdete. Olha só que fofura. A experiência de vó, de ser vó, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida, na vida do meu esposo. Eu falei agora há pouco que ser vó é ser mãe com açúcar, com mel e com melado, tudo junto, de tão bom que é. É uma experiência maravilhosa e ter um anjinho desse na nossa vida. Ai, gente, que bacana, né? É verdade, né? É açúcar, mel, melado, tudo junto mesmo. É uma relação com muito mais afetuosidade, né? Eu acho que, como eu disse, pela falta da obrigatoriedade da educação, né, eles acabam ficando com a parte mais gostosa, né? Aproveita, você tem vó? Não tem mais. É, mas você mandou uma foto pra gente, era pra quem que você queria mandar um beijo? A minha mãe, Ah, que é é o meu a braço avó. direito e esquerdo, a avó da minha filha. E a minha avó foi muito presente na minha vida. Eu, falando de avó, também me emociono. Né? A minha avó materna foi muito Na presente na minha criação. vida, na minha criação, enfim. Ai, que delícia, né? Obrigada pela participação, gente. agradeço. Ela está emocionada aqui, está com os olhos cheios de lágrimas, falando da avó e também da mamãe. Obrigada pela participação hoje Eu aqui que no agradeço. programa.